Ai, tá difícil conseguir uma coisa pra segurar esse celular, gente. Bonitinho, que eu vou conseguir aqui. Ajeitar assim. Pronto. Acho que esse é o código. Bom dia, meus amigos que estão entrando. Bom dia de domingo. Um domingo bem de luz, bem de paz, bem de calma para todos nós, de equilíbrio, de bons pensamentos e boas energias. Seja um início de semana abençoado para todos nós. Bom dia para todos que estão entrando agora no Instagram do Lex, para mais um Evangelho. Todos os dias às 9 horas. Muito bom dia a todos. É uma alegria, mais um domingo estar aqui com vocês. A gente dividir, estudar junto, aprender nessa nossa caminhada da evolução, nessa nossa caminhada de nos melhorarmos, de tentar todo dia um pouquinho melhorar essa palavra para começar o nosso dia. Vamos aguardar só mais um minutinho. Eu entrei antes para dar tempo de mais irmãos entrarem. Quem quiser pegar sua água para ser fluidificada, para ser magnetizada com as nossas energias das nossas orações, da palavra do Evangelho, para que vocês possam se preparar e quem quiser acompanhar, nós vamos ler o capítulo 3, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje serão os itens 3 a 5, diferentes categorias de mundos habitados. Quem quiser acompanhar essa leitura tão importante, uma leitura que nos explica, que nos esclarece, que nos traz esperança. Bom dia, Grace. Bom dia, a Mari Paulo. Maria Malte, bom dia. Javaval 2, bom dia também. Bom dia a todos que estão entrando. Vamos fazer a nossa prece, a gente iniciar o nosso evangelho de hoje. Todos na mesma energia de paz, na mesma energia de luz, nas nossas melhores intenções, nas intenções do nosso coração, nós sejamos esclarecidos pelas palavras de hoje. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos aqui unidos e reunidos. Te pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje. Que as tuas palavras, Senhor, possam permear nossa mente e nosso coração. Que nós possamos internalizar teus ensinamentos, Senhor, e praticar e viver as tuas palavras, meu Deus, as tuas palavras de luz, as tuas palavras de amor, de total sabedoria. Nos anima nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda, fortalece a nossa fé.
Alimenta a nossa esperança, Senhor, com as tuas palavras divinas, com a tua presença maravilhosa nos nossos pensamentos, elevando a nossa energia. Nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse momento, que os teus anjos de luz possam estar com cada um de nós, em nossas casas, nos iluminando, abrindo a nossa mente para receber as tuas lições. Que assim seja. Amém. Vamos começar a nossa leitura. Aqui diz, diferentes categorias de mundos habitados. Os espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Dentre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Alguns encontram-se no mesmo nível, enquanto outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam acima de tudo e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria vai diminuindo. Assim, nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal são misturados, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento da maioria de seus habitantes. Não podemos fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos habitados. Entretanto, se considerada a situação em que cada mundo se encontra, sua destinação e seus aspectos mais importantes, pode-se classificá-los da seguinte maneira: mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Então ele classifica os primeiros mundos como os primitivos, onde há as primeiras encarnações. Segundo, mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. Terceiro, mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que resgatar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, quarta classificação, onde o bem supera o mal. E, finalmente, a quinta classificação de mundos, mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros e somente existe o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele para sempre e também não cumprem nele todas as etapas do progresso que precisam percorrer para atingir a perfeição. Quando os espíritos alcançam o grau de adiantamento que aquele mundo pode oferecer, eles passam para outro mais avançado e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Esses mundos são estágios, onde em cada um deles os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao adiantamento que já conquistaram. Para os espíritos, é sempre uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz. Muitos espíritos, por persistirem no mal, têm de deixar o mundo onde estão vivendo e reencarnar em um mundo menos evoluído, onde o sofrimento e a infelicidade serão ainda maiores.
Então, meus amigos, essa é a palavra do Evangelho de hoje. Diferentes categorias de mundos habitados, né? É um capítulo muito interessante, esse capítulo que faz a gente entender o quão pequeno nós somos, que esse universo que para nós parece tão vasto, até o mundo fora da nossa casa parece tão grande, o nosso planeta parece tão imenso, quase infinito para nós, que a maioria não vai conseguir nem sequer ir até o outro lado durante uma vida inteira. E quando a gente ouve falar dessas diferentes categorias de mundos habitados, a gente entende o quão rápido é isso aqui, o quão breve é essa nossa existência, o quão pequenininhos nós somos na criação. E a gente entende que por mais dura, por mais dificuldades, por mais angústias que a gente passe, pelas aflições que a gente passe, na verdade elas fazem parte de um plano maior. E nós somos uma parte da natureza que evolui o tempo inteiro. Pequenininhos grãos de areia nesse infinito que evolui, que não tem outra seta, outro rumo a seguir, que não é evolução. Cada um no seu tempo, cada um de acordo com com seu esforço, de acordo com a consciência de si mesmo, dos seus erros, das suas necessidades de evoluir. E aqui o Evangelho vem explicando para a gente sobre os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos avançados, os mundos evoluídos. E deixa bem claro que a Terra é um mundo de provas e expiações, que ele classifica como sendo um mundo onde o mal predomina. De fato, o mal ainda predomina, mas assim, a gente pode ver como a gente tem recebido mensagens e lido, né, coisas sobre a nossa evolução, que a Terra, a gente vem sentindo, a gente que está nessa geração, apesar de muita gente olhar ao redor e só ver coisa ruim, sabe, não é isso. Muita coisa boa está acontecendo. A Terra, ela vem passando por um processo de conscientização, embora pela dor, mas ela vem passando por um processo realmente de regeneração. E é como o Evangelho diz aqui. A gente pode perceber que a natureza evolui e nós temos essa capacidade de escolher se nós queremos ir para frente, se nós queremos ficar acomodados, se nós vamos ficar parados esperando, porque a natureza evolui. E a gente precisa evoluir com ela, porque senão acontece como foi dito aqui. Quem não evoluir junto com a Terra, quem não se regenerar junto com ela, não vai conseguir permanecer aqui. E vai ter que ir para mundos inferiores ao que a Terra será logo em breve, com fé em Deus. Então não é que o espírito vai regredir. O espírito não regride jamais. O que a gente alcançou de evolução, a gente permanece, como ele diz aqui, a gente pode ficar estacionário. Mas vamos ter que reencarnar em mundos de provas e expiações, porque a Terra, essa anda, essa está se regenerando, ela está evoluindo. Então, precisamos acordar para a nossa reforma moral. E eu acho que casa muito bem com esse Evangelho de hoje. Aliás, eu acho imprescindível que esse Evangelho de hoje seja compartilhado com as palavras do Livro dos Espíritos, que tem muitas explicações importantes sobre o assunto de hoje. Por isso eu separei algumas pequenas passagens para a gente refletir sobre as categorias dos mundos. Por exemplo, ele diz aqui, ele explica aqui: os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim. Não, só um minutinho que eu
Pergunta. Tá aqui. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhe fornecem um meio de progredir. Então, um espírito que consegue se regenerar, consegue evoluir e passa para um mundo melhor, um mundo mais avançado, ele pode até voltar para um mundo onde ele já viveu, que não tem o avanço evolutivo que ele já tem, mas pelo bem, geralmente porque ele quer ajudar aos irmãos que estão naquele planeta, estão naquele mundo. Não porque ele é estacionário. E aí vem a segunda pergunta. Isso não pode ocorrer por expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Aí diz: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Então, a nossa natureza precisa evoluir junto com a natureza da Terra. E nós estamos evoluindo, creio, meus irmãos. Nessa quarentena, eu tenho seguido muitos Instagrams que, diferentemente da televisão, falam de notícias boas. Todo dia tem vários fatos acontecendo, várias pequenas gotinhas nesse oceano de ações que é o nosso mundo, de coisas lindas, maravilhosas, que mostram o melhor da natureza humana, que mostram a nossa consciência em relação ao próximo, em relação ao preconceito. A cor do outro tem movimentado o mundo, graças a Deus. Então, o meio ambiente tem movimentado, sabe, pessoas importantes que estão na mídia o tempo inteiro batendo nisso, esclarecendo as pessoas, e assim a nossa mente vai abrindo para as coisas mais importantes da nossa existência, que é a igualdade, que é não agir com preconceito, que é reconhecer que todos somos da mesma matriz, todos somos irmãos, não há pessoas melhores do que as outras, somos filhos do mesmo Criador. E nós precisamos atentar para as nossas pequenas atitudes nessa nossa caminhada. A gente precisa atentar para os nossos pensamentos. É onde tudo começa. Vamos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos micros pensamentos. Sabe, aqueles que a gente nem coloca para fora, porque graças a Deus já temos a censura de que aquilo não é real, de que aquilo não existe, de que aquilo foi histórico e culturalmente plantado na sua cabeça, mas que não é verdade. E o seu coração, com o seu amor pelo outro, pela existência, pela natureza, pelos animais, por tudo de maravilhoso que existe nessa perfeição, que é esse complexo da vida, faz a gente acordar. Então a gente não pode ficar nessa infância estacionada, e são pequenos atos, são os mais importantes. Quando a gente reflete um pouco e muda o nosso pensamento, a nossa atitude vai mudar. É automático. Nós precisamos vigiar, meus irmãos, e orar para pedir ajuda, que os irmãos de luz estejam conosco, porque eles sabem a nossa intenção, eles enxergam mais do que a gente. Eles vêm de mundos mais avançados, vêm mais instruídos e sabem quem realmente está tentando, quem realmente quer mudar, e eu acho que isso já vale tanto. Continuando mais uma palavra aqui, na questão número 182, pergunta-se: podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? E a resposta é: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Mas aí vem: à medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rasteja mais penosamente na superfície do solo,
As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que não vemos, o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo, como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência, que deseja abreviar os sofrimentos. Amigos, depois do mundo de provas e expiações, que é o nosso, segundo a escala do Evangelho, a Terra será um mundo de regeneração, cuja descrição é onde os espíritos ainda têm o que resgatar, adquirem novas forças, repousam das fadigas da luta. Quando a gente ouve isso, a gente quase consegue sentir o que é descansar, o que é o próximo mundo, descansar dessa labuta contra nós mesmos, o tempo todo, tentando melhorar, caindo e levantando, tentando de novo, se decepcionando com a gente mesmo, quase sempre. Mas, amigos, saibam que essa luzinha vermelha que acende quando a gente já sabe que fez o errado é uma prova da nossa evolução. Quantas coisas nós não pensamos e fizemos e pensamos antes que hoje para nós mesmos seria um absurdo? Isso é sinal de que a gente evolui, de que a gente melhora o tempo todo. Não nos entreguemos, não estacionemos, vamos andar com a nossa terra querida, o nosso planeta amado, em que Jesus entregou de si mesmo, onde Jesus veio por nós, para nós, deixar um manual de instruções, deixar exemplos muito fortes que estão ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer um de nós. Inspiremos-nos todos os dias nessas palavras, meus amigos. E antes de encerrar o nosso evangelho, eu acho que também tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, eu gostaria de ler a lição número 62 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel acalenta o nosso coração, nos conforta na nossa pequenez, aumenta a nossa esperança, nos dá força para saber, entender que a natureza não dá saltos, que é isso mesmo, que é tentando que se consegue. A mensagem diz devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios 4,16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo.
As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e nos enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. O tempo, há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Então, meus amigos, vigiemos, oremos, nos reergamos, nos levantemos. Devagar, mas sempre nós chegaremos. E vamos evoluir junto com a nossa terra, ajudando a nossa terra amiga, o nosso planeta. Nosso planeta é muito de luz, é muito de amor. Muitas pessoas boas e muitas coisas acontecendo. Precisamos valorizar o que é bom. Até me emociono. É verdade. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gratidão a todos vocês por estarem aqui também. Vamos fazer a nossa oração final. Encerrar nosso evangelho. Pedindo a Deus as bênçãos. Que a gente possa levar essas palavras, Senhor, para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Alimenta o nosso espírito, Senhor, de esperança e vontade todos os dias. De crescer, de melhorar. De contribuir com o teu plano divino. Seguir teus passadas, Senhor, dá-nos a mão. Que assim seja. Desculpa, gente. Não sei, mas me veio uma emoção. Obrigada a todos vocês, tá bom? Uma ótima semana para todos. Uma excelente semana. Um dia de domingo de luz para todos nós, tá bom? Que assim seja. Obrigada.